Meu nome é Cláudio Afonso Tota, sou carioca, casei em 1982, participava no Rio de Janeiro de um grupo de oração carismática e também do grupo jovem, Pastoral Juventude, e cheguei aqui em Teixeira de Freitas em 1983, dia 11 de abril, então já tem muito tempo. Por que vim para cá? Aqui havia já uma experiência tímida de renovação carismática, mas bem concreta. Frei Elias, quem anteviu isso já nesses idos aí de 81, 82 na Europa, então tentou criar aqui grupos de oração. Um dos membros da equipe missionária que eu também participava no Rio, esteve aqui por ocasião de visita familiar, Lenice, Amélia, e ela então percebeu essa presença de renovação carismática, fez contato com o Frei Elias, que confirmou o seu desejo de fortalecer o grupo aqui. Ele havia já convidado um confrade, Frei Teófilo, que muitos de vocês conhecem, e nesse período de 1981 começou então todo um trabalho de conversas, de vindas dessa equipe missionária que eu participava lá no Rio. Quando foi em 83, atendendo o convite de irmã Teresa e Frei Elias, então eu vim residir definitivamente aqui. Eu casei em 12 de outubro de 82, em 1983 eu cheguei aqui. E o grupo de oração acontecia justamente na paróquia de São Pedro. Era uma capela ali na praça, como é até hoje, mas havia a presença de muitas pessoas que participavam deste grupo. Eu cheguei e me incorporei ao grupo e com muita tranquilidade conheci muitas pessoas que são expoentes da paróquia, como o Seu Nascimento, que também participava do grupo de oração, Ana da Ajuda, enfim. O grupo Jupa formava o grande alicerce desse grupo de oração logo no início, nesse período de 83, 84, 85, havia uma juventude que dinamizava bastante o grupo de oração, que tinha como nome Emanuel, nome que foi dado aqui logo na sua criação. Mais tarde, esse grupo desenvolveu e nós acompanhamos também o desenvolvimento da paróquia. A paróquia que em 1984 ganhou esse caráter de paróquia, na verdade, e foi criada a paróquia de São Pedro, em virtude também da separação daquela outra parcela que era da São Francisco. Dividiu-se ali a Avenida Getúlio Vargas, passou a ser um divisor eclesial. Do lado de lá, paróquia São Francisco, do lado de cá, paróquia São Pedro. E eu ficava transitando entre as duas, porque eu morava na paróquia São Francisco, mas o grupo de oração era aqui na paróquia São Pedro. Então minha espiritualidade toda foi desenvolvendo aqui, apesar de eu assumir lá também a paróquia, com outros ministérios, catequistas, enfim, uma série de questões. Minhas filhas nasceram aqui e começaram a sua vida também na paróquia São Francisco, mas imediatamente começaram a ter uma participação aqui também na paróquia São Pedro, desenvolveram toda a sua vida missionária, de serviço aqui na paróquia São Pedro. A característica que eu via nesta paróquia é a espontaneidade. Havia, como era uma proposta da igreja na época, a questão do protagonismo leigo. Então era muito comum a gente ver vários leigos assumindo várias funções, inclusive em função do número pequeno que havia do clero. Então muitos leigos assumiam a celebração da palavra, os ministros ministravam logo após a Eucaristia. Era uma realidade muito constante, muito comum. Várias celebrações que eu estive presente, ou várias que eu também ajudei, logo no início. Como já disse, uma das expressões nesse contexto de formação na palavra, de estímulo à comunidade, era justamente o Seu Nascimento. No canto nós tínhamos Zilda, a grande Zilda, que também muito ajudou a questão do canto litúrgico, desenvolveu, ora acompanhada com sanfona, ora com violão, através de Zeca, né, lá de Caravelas, que resiste, esposo de Rita, ora fazendo solo, ela sozinha com a voz,
Isso até hoje, nas minhas lembranças, eu acho fantástico. Ela apenas com o instrumento da voz, conseguindo animar a Assembleia, dar conhecimento à Assembleia do Canto. Então existem algumas expressões dessa época. Uma das pessoas que veio a falecer há pouco tempo, e durante o velório eu ficava pensando, meu Deus, tudo que acontecia, seja no salão do fundo ou mesmo dentro da igreja, tinha que passar pela mão de Bernarda. Bernarda, apesar de São Pedro ter a chave do céu, mas aqui na terra, na paróquia de São Pedro, quem tinha chaves era Bernarda. E todos batiam no portão da Bernarda para pedir a chave, devolver a chave, e ela com uma extrema gentileza. E tantos outros jovens que hoje já são casados, têm filhos, e outros que já foram, mas que formam esse conjunto tão harmônico no início da paróquia, criação da paróquia de São Pedro, e que outros que estão aí ainda até hoje servindo de modo discreto, mas que também se constituem uma parte muito forte da história da paróquia de São Pedro. Podemos citar a Dalva, da Pastoral da Criança, também Elza, do Círculo Bíblico, Terezinha Cordeiro e tantos outros expoentes que animavam a fé, eram leigos protagonistas que animavam a fé desta paróquia. Hoje temos outros, mas havia nesse período, na década de 80 e 90, uma intensidade, um protagonismo realmente do leigo. E as coisas fluíam. Além várias outras paróquias foram sendo formadas aqui em Teixeira de Freitas e fora de Teixeira, mas o impressionante é que essa comunhão, essa harmonia que havia no princípio, na década de 80 e 90, quando aqui cheguei, ele se prolongou, de modo que hoje nós mantemos relações de amizade e até um respeito pelo serviço prestado, o serviço que ainda presta, por esses irmãos que mesmo não estando mais na paróquia, mas deram conta do recado num período em que a igreja nos chamou a trabalhar todo esse desenvolvimento. A paróquia é o que é hoje, mas graças a lutas de muitos leigos. E eram párocos, podemos citar o Padre Janes, o Padre Zé Carlos, o Frei também que esteve aqui, Frei João, mas na verdade o que me encanta, o que sempre me encantou, a primeira coisa que me chamou a atenção nesta paróquia é justamente esse protagonismo laical que continua até hoje, o leigo assumindo, o leigo fazendo com que a igreja vá à frente. Muitos sacerdotes passaram, até bispos passaram, Dom Tiago, depois Dom Antônio, agora Dom Carlos, mas a realidade é que os leigos permanecem. E outros leigos vieram, se somaram e continuam levando essa igreja para frente. Por isso eu queria desejar os meus parabéns à Paróquia São Pedro, desejar que ela cresça cada vez mais no conhecimento, na graça de Deus, e que possa, assim, cada vez mais ser um sinal do reino no meio do povo, no meio dessa comunidade teixeirense. Que Deus abençoe cada um.